Fé. Uma palavra monossílaba, muito usada entre os cristãos. Fé. O poder de acreditar, do realmente querer. A fé remove montanhas. Será? Será que é possível a gente conseguir tudo simplesmente seguindo a regra do realmente querer? Bom, eu estou na beira de uma avenida muito movimentada. Carros passam para cima e para baixo. Então eu vou pôr em prática a minha fé. Não passarão os carros, o vídeo não será atrapalhado pelo barulho do trânsito. Será? Ó, tá ouvindo? Mas talvez até no usar o verbo será, eu já estou demonstrando que não tenho fé. Não sei se vocês conhecem uma historinha, eu vou contar rapidinho, de um homem que morava à beira de uma grande montanha, viu esse ditado que a fé conseguiria removê-la, então pensou, eu tenho fé, eu vou remover. Fechou a janela, apagou a luz, deitou, repetindo, eu tenho fé, eu vou remover a montanha, eu tenho fé, eu vou remover a montanha, eu tenho fé, eu vou remover a montanha, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e assim ele adormeceu. Ao acordar, eu tenho fé, vou remover a montanha, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu removi a montanha durante a noite, eu tenho fé, eu consegui, eu removi, abriu a janela e a montanha estava ali. Ele olhou para ela e disse, eu sabia que não ia dar certo. Talvez esteja aí a grande limitação da fé. Ou seja, nós, os réis mortais, não temos 100%. Sempre existe lá no fundinho o será que vai dar certo? E o que seria a fé? Acreditar em Deus, acreditar no milagre, acreditar nas palavras de Cristo? Ou, segundo alguns cientistas e estudiosos falam e defendem, é o poder do subconsciente, o poder de uma mente que nós conhecemos tão pouquinho. É um assunto complexo que nos faz pensar. E esse vídeo nos trará um exemplo de fé. Agora, como explicá-lo? Nadna, que é Nadna, não tenta explicar. Apenas testemunha o vivido de pessoas iguais a nós e através do relato, através da experiência de outros, busca conclusões. É aquela eterna luta para encontrar respostas, mas sem se limitar a ficar perguntando. Então, como sempre pedimos aqui, assista o vídeo até o final e tire suas conclusões. Como vai, Sr. Romário? Deixo também o meu abraço a todos os membros do canal que agora, se o meu relato for publicado, estão tomando conhecimento de uma experiência que marcou a minha vida. O meu nome é Beatriz. Sou uma mulher que eu não posso dizer que tive uma infância das mais felizes, longe disso, mas não irei entrar em detalhes. Prefiro iniciar o relato falando do que aconteceu comigo dos 16 anos para frente. O anterior eu reservo para a gaveta das minhas tristes lembranças que eu bem gostaria de apagar, mas por saber ser impossível, aprendi a conviver sem cobrar nada, nem de Deus, nem do destino, nem da vida, não. Coloquei em prática a resignação, passei porque eram os caminhos que eu tinha que trilhar, consegui superar e graças a Deus cheguei até aqui. Cheia de sequelas, mas viva e forte o suficiente para poder falar um pouco das experiências que eu gosto de lembrar. Se bem que essa que eu começo a relatar agora, até hoje me deixa muito intrigada por não conseguir uma explicação que não seja resumida na palavra fé. A minha vida começou a mudar no dia que eu conheci o Marcelo. Marcelo, um alemão, um jovem cheio de vigor, trabalhador. Ele era construtor, mas era o construtor, o pedreiro focado de colocar a mão na massa. Na pequena cidade onde nós vivemos todos os nossos anos de casados, existem dezenas, centenas de casas que foram construídas por Marcelo. Aos 17 anos, depois de um ano de namoro, nós casamos. No casamento eu descobri que era uma pessoa normal e tinha a chance de ser feliz. Eu tinha a minha casa construída pelo meu marido, que era um homem espetacular, era meu amigo, era meu parceiro. Um homem que surgiu para dar sustentação, para dar aquela confiança, aquela alegria de viver, aquela certeza de um futuro que até então eu desconhecia. Não tardou e o nosso casamento foi premiado com a chegada do primeiro filho. A felicidade
estava completa, nossa família estava se formando. O menino era lindo, graças a Deus tinha a carinha do pai, porque se tivesse a minha fisionomia não muito premiada pelos arquitetos da natureza, ele poderia ter algumas dificuldades. Mas era lindo, ele era saudável. E quando completou 3 anos, recebeu um irmãozinho. Nascia o nosso segundo filho. Mas na minha primeira gestação correu tudo normal, e o Roberto, nosso Betinho, o primogênito, veio sem problemas, cheio de saúde. Na segunda, os problemas já surgiram. E realmente, eu tive uma gravidez bem complicada. Até hoje, a parteira, porque na época ninguém ia para o hospital para ganhar os seus filhos, a não ser que fosse um caso de muita complicação, a parteira disse que não sabia explicar como eu me salvei. Não era nem a questão de o meu filho nascer com saúde, e sim de eu resistir ao trabalho de parto. O meu marido já tinha decidido, nossa família já estava completa, com 2 filhos lindos, tínhamos uma vida pela frente, não tentaríamos mais. Mas eu, no fundo, eu queria dar esse presente para ele, porque eu sabia que ele sonhava em ter também uma menina, ter a sua filha mulher. E mesmo contrariando a sua vontade, eu usei aquela malandragem que só as mulheres possuem, quem é mulher vai me entender, e criei a ideia do descuido, do acidente, do sem querer. Aí dou a notícia da gravidez, faço um beicinho aqui, um beicinho ali, me dou a de vítima, anjinho, pronto. É fácil de engabelar os depósitos de músculos e testosterona. Então lá estava eu, grávida, e com um desafio a vencer. Já nos primeiros meses os problemas começaram a surgir. Eu passei por mão de médicos, algo que não tinha acontecido nas gestações anteriores. A situação estava bem complicada. E eu lembro que numa dessas visitas periódicas ao médico, lá já entrando para a 12ª semana de gravidez, na sala de espera do consultório, estava uma senhora que tinha ido acompanhar a filha, que também estava com problemas. E essa senhora me falou sobre São Francisco. Eu estava tão tensa, eu estava tão preocupada. Nossa, eu queria tentar uma menina. Mas, poxa, eu também queria ficar aqui para criar a minha menina, ou o menino que fosse, ou com os meus outros 2 filhos. Então eu escutei aquela mulher falando. E o mais engraçado é que ela me transparecia confiança, credibilidade. E ela afirmou que São Francisco de Assis protegia as mulheres grávidas, principalmente na gravidez complicada. São Francisco de Assis, se eu acreditasse realmente nele, ele estaria ao meu lado na hora do parto e garantiria a minha sobrevivência, que segundo as palavras de São Francisco, ele priorizava a vida da mãe, porque ela, mesmo que perdesse aquele filho, ela poderia ter chances de outras gravidezes, de outros filhos, mesmo que não fossem biológicos. Aí essa senhora falou que a filha dela iria vencer o desafio, porque carregava com ela uma medalhinha de São Francisco. Poxa, na hora, eu quase que pedi a medalhinha. Perguntei se a filha dela me daria essa medalhinha, mas é claro que não, nós estávamos ali meio que competindo para saber quem ganharia primeiro e ela ficaria com a sua medalha. Aí eu cheguei em casa, comentei com o meu marido, comentei com as minhas amigas, com os meus amigos, que eu queria uma medalhinha de São Francisco. Senhor Romário, qual não foi a minha surpresa? São Francisco tinha imagens de todo tipo, estatuetas de porcelana, de madeira, trabalhos artesanais, aqueles folhetinhos, aqueles santinhos, papel, quadro, menos medalhinha. Não existia. O meu marido tinha contato com vários fornecedores que vinham dos mais diversos lugares do país. E ele pedia: se vocês encontrarem uma medalhinha de São Francisco de Assis, tragam para mim que eu pago o preço que vocês quiserem. Não existia. O tempo foi passando, a barriga crescendo e juntamente com ela os problemas. Eu confesso,
Eu confesso que estava bem assustada. Eu chegava, sabe, na frente da janela, eu olhava, eu ia na igreja, e eu dizia: meu São Francisco, meu Deus, vocês não vão fazer isso comigo. Eu quero ter o meu filho. Agora não interessa mais se será menino ou menina. Não, mas eu quero ter o meu filho com saúde. E quero estar aqui para vê-lo crescer. Por favor, meu Deus, por favor, meu São Francisco, cadê a sua medalhinha? Eu quero ter o Senhor do meu lado. O que eu posso fazer? Era um desespero total. Faltando 2 meses para o momento derradeiro, nós mudamos da nossa casinha. Meu marido, muito caprichoso, achava que ela já estava pequena demais para a família e que o local onde tinha sido construído era muito úmido. Então nós fomos para um terreno mais central, um terreno mais arborizado, um terreno de melhor qualidade, digamos assim, e numa casinha que parecia aquelas casinhas de filme. Tudo bonitinho, tudo certinho, recém-construída. Nossa, mesmo grávida, eu tinha prazer de arrumar a minha casinha. Era a casa da nossa família, que se Deus abençoasse, nós moraríamos ali por muitos e muitos anos. E a tal da medalhinha não aparecia. Eu queria a minha medalhinha, eu tinha certeza que com ela eu teria uma chance. Era algo que vinha dentro de mim. Aí eu lembro que no final de tarde, tinha uma área nos fundos, estava muito calor, e eu recebi a visita de uma amiga de anos. E sentamos nos fundos da casa, naquela área, estávamos conversando sobre diversos assuntos, quando de repente, do teto, eu ouvi aquele barulho, caiu uma coisinha, né? Aí ficamos procurando, o que foi isso, o que não foi isso, sabe? E eu com aquele barrigão já, não podia me mexer, aí levantei, a gente ficamos curiosas. Aí foi quando ela no cantinho assim, abaixou, e disse: nossa, é uma moeda. E me deu. Eu olhei aquilo, eu digo: mas não é uma moeda. Isso aqui está parecendo mais uma... Eu fiquei em choque. Eu parei de falar, respirei fundo e disse: está parecendo uma medalha. Guardei aquele objeto, continuei fazendo sala para minha amiga, e quando ela foi embora, eu peguei aquela peça não identificada, que estava suja, ela tinha tipo, sei lá, serragem, cal, cimento, ela estava em meio de uma área, de um local recém-construído, e fui para a pia e limpei. Quando eu olhei, eu larguei aquela medalhinha em cima da pia com todo cuidado e comecei a chorar. Mas eu chorava de uma forma que os meus filhos em volta de mim: mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, para com isso, mãe está chorando. Naquela tarde, eu estava com a minha sogra na casa, que ia lá para me ajudar a cuidar das crianças. Ela veio, me socorreu, me sentou, como era tradicional na época, logo fez um chá para eu tomar. Eu tremia, eu chorava. E ela dizia: o que aconteceu, minha filha? Eu só dizia: mãe, eu tô salva, mãe. Mãe, São Francisco está comigo. O que é isso? Tá ruim? O que é? Tá com febre? Tá delirando? Eu vou chamar teu marido, eu vou lá no trabalho dele. Não precisa, deixa seu filho trabalhar, deixa ele trabalhar. Eu conto para ele depois. Bom, ela, sempre muito cuidadosa, normalmente, ali para 6h30, mais tardar 7 horas, ia para sua casa, porque logo em seguida, meu marido chegava. Ela ficou comigo, esperando ali. Aí quando ele chegou: ué, mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Pergunta para essa tua mulher tá louca, essa tua mulher tá doida. Eu me abracei nele, eu chorava. E o que é isso, mulher? Nós vamos ter nosso filho, nós vamos criar nosso filho. Mas claro que nós vamos, quem que nós vamos? Aí eu fui e mostrei para ele. Quando ele olhou: é São Francisco? É São Francisco, é a medalhinha. Mas quem te deu isso? Foi Deus, caiu do teto. Ele jogou assim: para com isso, Deus que me livre. Como nada cai do teto? Caiu, eu tenho testemunho. A Mara estava aqui. Caiu do nada. É a minha medalhinha. É a medalhinha que vai me acompanhar. O nosso filho, a nossa filha vai nascer e nós vamos criá-los. E eu chorava. Eu não conseguia parar de chorar. O tempo pareceu passar mais rápido. Eu preparava meu enxoval, tudo para ir para o hospital, que o parto não seria em casa, seria com um acompanhamento médico, mas eu tinha minha medalhinha sempre comigo, eu tinha certeza que seria sucesso. Chegada a hora, eu dei baixa e fui encarar o desafio. Foi terrível.
Eu não sei como definir, eu não sei como eu sobrevivi àquilo. Foi um horror, foi um martírio. Pega o que eu senti no nascimento dos meus 2 filhos, multiplique por 1000, faça o que quiser, que não vai conseguir entender o que foi aquele parto. Eu sentia dores, eu achava que eu não ia conseguir. Eu pedia pelo amor de Deus, me ajude, ajude que eu resista, ajude que a minha filha ou meu filho nasçam com saúde, perfeitos. Meu São Francisco, meu São Francisco. E apesar dos médicos não gostarem muito, eu consegui levá-lo, eu estava com ele agarrado, era o meu São Francisco, me ajuda, pelo amor de Deus. A sensação que eu tinha é que eu era uma coelhinha parindo um cavalo puro sangue, um touro. Era terrível. O que eu senti, hoje eu não consigo lembrar porque fiz questão de esquecer. Foi horrível. Foi horrível. E quando eu achei que estava tudo perdido, eu ouvi aquele choro. Aquele choro maravilhoso de uma criança linda, saudável, normal. Uma menina. Era minha menina. Era a minha filha, tão desejada como foram os 2 meninos. Era a minha família completa. Era um milagre de São Francisco. Porque depois do parto, o médico confessou para o meu marido que eu estava viva por um milagre. Que ele nunca tinha enfrentado uma experiência daquelas e até aquele momento ele não sabia explicar como a criança nasceu normal e como o destino permitiu que eu a visse chorar. O meu marido, assim, um alemão, sabe aqueles alemão meio grosseirão, meio, sabe, não era muito de religião, não era. Ele disse assim, só o que faltava, né? Ela tem uma tal de medalhinha que uma amiga falou, que era de São Francisco, que fazia milagre, que protegia, que nós tentamos encontrar em tudo quanto é canto, não conseguimos. Ela disse que caiu do teto quando nós mudamos para nossa casa, que caiu do nada. Mas eu fui olhar a casa, eu até achei que eu tinha falhado, que eu fiz uma casa com furo, com buraco, com defeito. Mas não tinha como cair medalha lá de cima e a medalha caiu e está com ela. Será que isso existe? O médico olhou para ele e disse, se isso existe, eu não sei. Mas que a experiência que eu passei agora, tendo salvo mãe e filha, eu tenho certeza que não é normal. Não vou dizer que não existe, mas é muito raro de acontecer. Fui para minha casa, para minha filhinha, apresentei para os seus irmãos que foi amor à primeira vista. Meu marido era só dente na boca de tão orgulhoso. E lógico que eu beijava a medalhinha de São Francisco o tempo todo, aquela abençoada. E a notícia se espalhou. Passado alguns meses, eu já estava restabelecida, estava na minha casa, tinha que amamentar a pequenininha, tinha que dar mamadeira para os outros 2, tinha que limpar a fralda, eu tinha a minha sogra, às vezes a minha mãe, a minha irmã me ajudando, aquela coisa assim, feliz da vida, quando bateram na porta. Bateram na porta, eu fui atender. Era uma senhora, eu nunca tinha visto. Ela, boa tarde. Eu disse, boa tarde. Desculpe incomodar, mas a senhora é a moça da medalhinha? Eu digo, como é que é? A senhora é a moça da medalhinha? Aí eu saí na área, assim, fui até o portão. Explique, senhora. Não. Olha, eu vim lhe pedir uma caridade. A minha filha está grávida. A gravidez é horrorosa. Eu estou com muito medo de perder a minha filha. E ouvi falar que a senhora tinha uma medalhinha que a ajudou no parto. A senhora poderia emprestar, vender, eu pago qualquer preço. Mas a senhora permitiria que a minha filha fosse para essa hora tão difícil, com a sua medalhinha, com a proteção de São Francisco? A mulher começou a chorar. Eu digo, nossa, entra aqui, se acalma. Ela sentou. Ela falava milhares de coisas, porque é a minha única filha, porque não sei o que, porque eu não sei o que eu vou fazer, coisa de que se acalma, senhora. Aí fui lá, em cima da minha cômoda, beijei a medalhinha e entreguei a senhora. Vá, leve-a, entregue para sua filha, que ela terá todo o apoio que pedir. Confie em São Francisco. Eu peço apenas que a senhora me devolva no dia seguinte, tão logo a sua filha tenha o seu neto. Olha, foi emocionante. Aquela mulher, se eu não seguro, ela ia beijar os meus pés.
E ela saiu feliz da vida. Ela saiu feliz da vida e o parto correu às mil maravilhas. Isso ela me disse, depois de me trazer um buquê de rosas, a coisa mais linda do mundo, e um frango, pensa naquele galo, como presente, como agradecimento. O galo, inclusive, ela disse para eu fazer um almoço para comemorar o nascimento do seu neto. A princípio nós até gostamos da ideia, mas meu filho mais velho se apaixonou pelo galo. O animal foi lá para os fundos da casa, logo recebeu uma namorada e ao invés de parar na panela, ele foi alimentado por nós até morrer de velho. E não parou por aí. A minha casa se transformou num ponto de peregrinação. Era impressionante. As pessoas vinham pedindo a medalhinha toda vez que tinha algum problema com a gravidez. A minha filha já estava uma moça, 4 anos de idade. Quando apareceu lá em casa, uma amiga, uma moça que eu conhecia, nós estudamos na mesma escola, como é cidade pequena, convivemos nos mesmos ambientes, não éramos assim próximas, mas as famílias se conheciam. E ela também estava com uma gravidez complicada. E veio pedir a medalhinha. Veio pedir a medalhinha e ainda me falou que essa medalha me ajude a salvar o meu filho e ficar aqui para criá-lo. As mesmas palavras, o mesmo sentimento que eu tinha, mas eu não podia atrair São Francisco. Eu disse, eu estou lhe dando, estou lhe emprestando. Mas São Francisco, se você ouvir as palavras dele, ele não protege a criança, ele protege a mulher, ele prioriza salvar a vida da mãe. Ela entendeu o recado, ela pegou aquela medalha e disse que o melhor aconteça. E no seu caso ela não teve sorte, o seu filho não sobreviveu ao parto, mas o que mais impressionou aos médicos também foi o fato de ela ter sobrevivido. No hospital, os médicos não falavam outra coisa, mais um milagre da medalhinha. A medalha estava famosa. Era impressionante, todos conheciam a história. Só que diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, essa jovem chegou na minha casa toda envergonhada, pedindo desculpas, dizendo que não conseguia encontrar a medalha. Porque, claro, diante dos problemas que ela passou, ela ficou desacordada por um longo tempo. Aí quando despertou no apartamento, deu falta da medalha, mas não conseguiu achá-la. Ninguém sabia onde a medalha tinha ido parar. E eu sou sincera em dizer, não desconfio de ninguém que esteve ao seu redor. Porque quem trabalhava naquele hospital era gente de muita confiança. E fora isso, a medalha, ela tinha um valor inestimável. Ela era respeitada. Ninguém pegaria aquele pequeno objeto. Tanto que teve uma cena marcante que uma das enfermeiras que contava a história da medalha para algumas pacientes do hospital. Aí quando ouviu a pergunta, nossa, quem vê você falar, pensa que essa medalha aí tem o seu peso em ouro, vale uma fortuna. A enfermeira olhou e disse, o valor dessa medalha não tem ouro que possa pagar. Eu fiquei chateada. Eu tinha um apego àquela medalha. E eu sabia que quando outras pessoas viessem buscá-la, eu não teria para dar. E realmente aconteceu. Aconteceu durante muito tempo. E eu só podia dizer, infelizmente, a última pessoa que eu entreguei não me devolveu. E também no decorrer dos anos, algumas jovens ficaram na mesa de parto e eu ficava me cobrando. Será que se elas tivessem a medalha ao lado delas, elas conseguiriam sobreviver? Era uma dúvida, era um remorso que não era meu, mas eu sentia. O tempo continuou passando. E pasme, a minha filhinha, casada, grávida do seu primeiro filho, e a gravidez apresentava indícios de ser complicada. Eu entrei em desespero.
Eu pensei, será que o destino, será que Deus, será que São Francisco me deram um presente anos atrás? E a conta estava chegando num valor acima do que eu podia pagar. Era terrível. Era terrível acompanhar a minha filha nervosa, ansiosa, numa gravidez que ela mal conseguia se mexer, ela passou o maior tempo na cama, tudo muito complicado, a medicina da época não era a que hoje temos. Aquilo era desesperador. Mais uma vez, a gente enfrentava um problema sem a medalhinha de São Francisco de Assis. Eu andava nervosa, eu andava chateada. Foi quando meu marido, aquele homem que poderia não ter os estudos, poderia não ser um homem culto, mas era um homem forte, bronco, mas sensível, e ele me adorava, me conhecia. Aí quando ele foi sair para camarada, eu perguntei o que ele queria para janta, ele disse nada, hoje eu não vou jantar. Mas como você não vai jantar? Não, hoje eu não vou jantar porque não vai ter comida quando eu chegar em casa, eu acho normal, que você deve sair dessa casa, fecha tudo, vá passear. Eu já combinei com a sua irmã, você vai passar o dia todo com ela, ela está te esperando. E quando ele falava daquele jeito comigo, com toda a bondade, mas firmeza no coração, eu só conseguia dizer, sim senhor. E lá fui eu. Cheguei lá, fui muito bem recebida na casa da minha mana, que nesses atropelos da vida, o tempo passa, a gente se afasta das pessoas. Eu adorava aquela minha irmã. Nós conversamos, nós brincamos, ela estava ali também com a presença dos filhos, dos netos, era uma festa só. Quando de repente, na hora de eu ir embora, ela diz, espera um pouquinho. Eu digo, mas o que houve? Não, é que a Helena é a sua filha mais velha. A Helena, ela veio aqui e disse que encontrou uma caixinha que ela já tinha visto na tua casa. Eu digo, mas encontrou caixinha, mas aonde? No armário dela, eu também não entendi. Mas ela pediu que quando eu te encontrasse, eu te entregasse essa caixinha. E o que tem dentro? Eu não sei, eu nem abri. Ela foi lá e veio com a caixinha. Quando ela veio com a caixinha, eu desmanchei. Eu chorava, eu não parava de chorar. Foi quando ela perguntou para mim, mas mano, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É que São Francisco de Assis voltou. E ele vai me ajudar a estar presente no nascimento do meu neto, com a certeza que eu não vou perder a minha filha. Minha irmã me olhava assim, mas essa aí é aquela medalha que todo mundo comenta. Eu disse, não, mas isso não vai ficar assim, vem comigo. Vem comigo, e nós fomos lá na casa da filha dela. Entramos, ela era toda decidida. Oi mãe, tudo bem? Não, tudo bem, mas vamos lá, vamos explicar, me diz uma coisa. O que é isso aqui? Não, essa caixinha foi que eu achei no meu roupeiro. Tá bom, mas quem colocou? Eu digo, eu não sei, mãe. Para com isso não é brincadeira, isso é muito sério. Quem colocou, quem te deu? Mãe, eu não sei. Eu sei que eu estava limpando a casa, encontrei no fundo do meu roupeiro essa caixinha. E como eu lhe disse, eu vi essa caixinha na casa da tia, eu pedi para a senhora entregar. Por que a senhora não entregou antes? Eu olhava para minha irmã, minha irmã olhava para mim, nós duas olhávamos para minha sobrinha, nós nos abraçamos. E olha, foi um momento lindo, um momento de luz, um momento que eu senti sair todo um peso, toda uma energia negativa de dentro de mim. Porque graças ao meu bom Deus, a medalhinha, a proteção de São Francisco de Assis, voltara para a minha vida. E ali eu fiz uma promessa, que eu entregaria essa medalha para minha filha, ela ficaria com a medalhinha na hora do parto, e depois eu não ia querer mais que ela me devolvesse. A medalha seria dela a partir daquele dia, e ela daria o destino que quisesse, porque eu já estava plenamente recompensada e agradecida pela proteção de Deus e São Francisco de Assis.